Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 1º de abril de 2023. Já faz quase um mês que o deputado Arthur Lira declarou em palestra na Associação Comercial de São Paulo que o governo Lula não tinha base no Congresso sequer para aprovar projetos de lei comum. Pois agora, passados quase 30 dias daquela declaração de Arthur Lira, foi a vez de Carlos Siqueira, presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, tradicional aliado do PT, a afirmar que a base de Lula no Congresso é muito pequena e que mesmo alguns partidos que estão dentro do governo Lula, que têm ministérios, talvez não acompanhem o governo na aprovação de determinados projetos de lei, a depender do tema. Por que isso é importante? Porque no próximo dia 6, o governo protocola oficialmente o projeto do tal arcabouço ou calabouço fiscal, como queiram, e começa a sua tramitação. Terá o governo maioria para aprovar esta medida decisiva, o primeiro grande desafio do governo no Congresso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, hoje eu tenho um aviso, mas é um aviso especial. Dia 2, amanhã, se você está assistindo o vídeo hoje, dia 1º, eu completo 63 outonos. Nasci às 8h30 da manhã do dia 2 de abril de 1960, portanto, propositadamente, fugi de nascer no 1º de abril, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque nos 2 anos anteriores, nos outros aniversários que eu fiz aqui depois que eu criei o canal, o pessoal que segue o canal fez alguns pix mais generosos aqui, doações de aniversário para o prof. Se vocês puderem de novo colaborar com o seu pix na data do meu aniversário, eu agradeço, porque vocês sabem que eu estou na batalha para continuar o canal. Os primeiros meses do ano aqui foram difíceis, operei no vermelho. Março a situação foi um pouco melhor, mas mesmo assim faltou um pouco ainda para equilibrar as contas. Aguardo o pix de aniversário de vocês. Lembro também que dia 1º de maio o canal completa 3 anos, portanto, o mês de abril é um mês de comemorações aqui no canal. Merece um pix bem gordinho, ok? Muito bem, gente, vamos lá. A legislatura de 2022, eleita em 2022, começou no início de fevereiro, portanto, passou-se fevereiro, passou-se março, nós estamos entrando em abril. Considerando-se que o projeto de lei do calabouço fiscal será protocolado no Congresso agora, dia 6 de abril, e tramitará pelas comissões, antes de ir a plenário, possivelmente serão 90 dias de governo e nos próximos 30 o Lula tem que equacionar uma solução para aprovar o seu mais importante, decisivo projeto no Congresso até agora. Por enquanto, o que tem parado lá são medidas provisórias que o governo tem se esforçado para destravar. Qual é o rito de um projeto de lei comum? Sim, o arcabouço fiscal não é uma emenda constitucional. O projeto de lei entra para ser analisado por comissões temáticas. Se o deputado Arthur Lira entender que o assunto do projeto diz respeito a mais de 2 comissões, ele cria uma comissão especial conjunta, o que, se acontecer, acelera o rito de tramitação. Aprovado pelas comissões ou pela comissão especial, o projeto vai a plenário e, como é um projeto de lei comum, o governo precisa de 247 votos, maioria simples, em 2 votações simultâneas na Câmara dos Deputados. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto vai ao Senado, onde precisa de 41 votos de senadores em apenas uma votação. Mas atenção, se o projeto sofrer alguma alteração na sua formulação no Senado em relação ao como ele saiu da Câmara, ele volta para ser novamente votado na Câmara dos Deputados, de maneira que podemos esperar aí, talvez, uns 60 dias de tramitação do projeto do calabouço fiscal. É o prazo que Lula tem para equacionar uma base mínima para aprovar esta que é, neste momento, a mais decisiva
iniciativa do governo no parlamento. A aprovação deste projeto define se o governo terá ou não terá o dinheiro que quer para gastar. E esse é o problema, porque, em geral, os políticos tendem a gostar de gastar mais. É possível que nesse meio tempo Lula tenha que trocar alguns ministros, tirar alguns petistas de cargos, afinal, a maioria dos ministérios e dos principais cargos do governo foram ocupados por notórios esquerdistas, ceder mais espaço ao centrão, fazer concessões para formar a maioria que necessita para aprovar o calabouço fiscal. Esse é o desafio de Lula e, como eu disse, como os políticos gostam de gastar mais, em geral não se importam com responsabilidade fiscal, há uma chance, apesar da pequena base de apoio do governo no Congresso, de que esse projeto passe. No entanto, é preciso observar que a oposição elegeu uma base parlamentar muito forte, mais forte que a do governo. Não é maioria, mas é mais forte e mais influente. A maioria é composta de partidos do Centrão, alguns dos quais têm ministério no governo, mas como disse Carlos Siqueira, nem todos esses partidos vão acompanhar o governo nas votações e há partidos de centro que não estão no governo, não são exatamente de oposição, declaram-se independentes, o que significa que escolhem as matérias que vão ou não vão apoiar o governo. Me chamou a atenção na live que eu fiz com o deputado Medeiros aqui essa semana, a informação segundo a qual, na hora de começar a convocar os deputados para assinar a lista da CPMI do 8 de janeiro, os deputados e senadores encontraram alguma dificuldade em encontrar colegas que quisessem assinar, mas atenção, depois a pressão das bases, a pressão da sociedade sobre os parlamentares para que assinassem a lista da CPMI, mudou o comportamento de deputados e senadores e os proponentes da CPMI começaram a ser procurados para assinar a lista. Tamanha era a pressão da base eleitoral desses parlamentares para que assinassem. Temos aqui um indicador positivo do que pode e do que deve acontecer daqui para frente, toda vez que o PT encaminhar projetos de lei decisivos para o Congresso. É preciso meter pressão nos parlamentares, tanto os parlamentares da bancada da direita, mas também e principalmente nos deputados do Centrão, para que rejeitem as medidas do PT. O PT não está preocupado com responsabilidade fiscal. Ele bolou este projeto do tal calabouço fiscal para substituir o teto de gastos, e a fórmula proposta ali pelo PT tem válvulas de escape para o governo gastar mais. E como eu já expliquei aqui em outra oportunidade, essa válvula de escape depende depois da aprovação da reforma tributária, na qual o governo pretende centralizar em Brasília praticamente toda a arrecadação de impostos do país, botando prefeitos e governadores de pires na mão, mais do que já estão, terminaria a autonomia de municípios e estados para arrecadar, o que conferiria ao governo poder de barganha para constituir base parlamentar para o resto do mandato do Lula, que eu espero que seja curto. Mas ali há também a proposta de aumento de impostos. 875% de aumento de impostos sobre o agro, que implicaria como consequência, em média, no aumento de 21% do preço dos alimentos e 210% de aumento de impostos sobre o setor de serviços. Estas duas medidas são decisivas para o sucesso do governo Lula. Se o governo for derrotado já na largada, na votação do calabouço fiscal, dificilmente terá base para aprovar a reforma tributária. Arthur Lira já deu declarações de um lado e de outro, chegou a afirmar que iria remeter a reforma tributária para o segundo semestre, exatamente por causa dessa dificuldade do governo de formar base. Depois voltou a afirmar que colocaria em votação
no primeiro semestre. Acontece que imaginem o seguinte, 6 de abril protocola o pedido de aprovação do calabouço fiscal. Vamos imaginar que 60 dias de tramitação, abril, maio, terminou maio, estamos praticamente no meio do ano. Nada impede que o governo protocole a reforma tributária antes disso. Mas uma reforma tributária que requer maioria absoluta de 3/5 em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, se não houver modificação pelo Senado daquilo que for votado na Câmara, o prazo é mais longo do que apenas de um projeto de lei, porque a tramitação é mais complexa, o assunto é mais delicado e muito mais difícil de passar, tanto que até hoje a reforma tributária nunca passou, porque todo mundo é a favor, mas na hora de decidir quem paga mais, quem paga menos, quem paga e quem não paga, os parlamentares não conseguem formar um consenso que permita aprovar uma emenda constitucional que mexe diretamente no bolso do povo brasileiro. É sabido que a bancada do agro é composta por cerca de 300 parlamentares e se somarem a esses 300 parlamentares os deputados das zonas urbanas eleitos pela direita na última eleição, eu acredito que se houver mobilização, pressão da sociedade sobre os parlamentares, nós temos grandes chances de quebrar as pernas do governo Lula na largada, impedindo a aprovação do calabouço fiscal e principalmente dessa reforma tributária. Vamos ficar atentos, acompanhar a tramitação de perto e repetir aquilo que foi feito pelos cidadãos que pressionaram deputados e senadores a assinarem a lista de convocação da CPMI de 8 de janeiro. Lembrando, dia 11 de abril é a sessão conjunta da Câmara e do Senado, no qual será lido o pedido de instalação da CPI e no qual começa a tramitar a CPMI. Os partidos têm um prazo para indicar deputados e senadores e, portanto, esse é mais um elemento a dificultar a vida do governo, porque a tendência é que as atenções da sociedade e do parlamento se concentrem numa comissão que deve consumir as energias da Câmara e do Senado, porque, afinal de contas, é uma comissão conjunta. Para dificultar ainda mais a vida do governo, todas as análises e projeções econômicas apontam para uma conjuntura de extrema dificuldade do governo, com o aumento da inflação, com o aumento do desemprego, com risco de uma recessão logo à frente. Consequentemente, o ambiente da opinião pública e a pressão da opinião pública sobre o governo e sobre o Congresso é mais um elemento a dificultar a vida do Lula para aprovar essas medidas econômicas decisivas embutidas no calabouço fiscal e na reforma tributária. Deus queira que não passe. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, abril está começando, dia 2 de abril é o dia do meu aniversário, dia 1º de maio, o canal completa 3 anos. Aproveita, pinga um pix generoso de aniversário aí, ajuda o canal a equilibrar as contas. Vamos ver se no mês de abril eu entro no azul, decolando em direção a mais um ano de canal comprometido com ideias liberais, valores conservadores, com Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Por hoje era isso. Amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple,
Entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no Clube de Membros do canal Dextra.